Gostaria de boa noite a todos. Mas essa noite, na qual nós estamos aí na segunda noite de comemorações do 88º ano de aniversário do Centro Espírita João Batista. E para fazer a abertura dessa noite, eu gostaria de convidar a nossa amiga Vera para que pudesse fazer a abertura da palestra dessa noite, dos estudos dessa noite. Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações, comemorando o 88º aniversário do Centro João Batista. Então, um motivo de mais felicidades ainda. E vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo a nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. E vamos para a nossa palestra em comemoração ao aniversário do nosso Centro Espírita João Batista. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Bom, nosso presidente está um pouco assim meio ocupado ali, KTI do centro. Gente, hoje, como segunda-feira, foi uma palestra assim, acho que muito enriquecedora, nos acrescentou muito. Foi uma palestra que realmente nos envolveu, nos fez refletir. Obrigado à nossa irmã Aline, que esteve aqui, se não teve nenhum tipo de impedimento para poder estar aqui. Torna-se uma irmã nossa, porque não é a primeira vez que aqui está nessa casa, e amamos muito. E como também hoje nós amamos esse irmão que está aqui, porque também já é da casa. O engraçado é que eu estava ali sentado, falava assim, os pais foram, mas os filhos continuam, né? O pai também frequentou essa casa aí que 88 anos, a gente comentando outro dia, quantas coisas boas já passaram aqui, quantos trabalhos realizados, quantos irmãos atendidos. E hoje nós temos a felicidade de estar com o nosso irmão Gustavo, acertei, né? Felice, né? De Colina, que vem nos trazer todo o ensinamento para enriquecer os nossos corações e os nossos conhecimentos. Gustavo, somos todos ouvidos. Seja bem-vindo e obrigado. Pessoal, paz e bem a todos. Eu peço licença aí que hoje eu estou agora com um agente visual que me auxilia a enxergar coisas que eu não enxergava antes. E que incrível, né? Como que essa tecnologia do óculos nos possibilita enxergar, né, essas letrinhas que se tornaram agora, né, maiores para mim, né? Então a gente agradece aí também, principalmente
os profissionais da área de saúde, né? Como que isso nos traz e nos possibilita aí enxergar as palavrinhas que às vezes vão ficando difíceis para nós aí. Imaginem aí, né, meus irmãos, para quem tem catarata, né? Como que deve ser muito mais complicado poder enxergar, né? E eu falo disso quando mamãe fez as cirurgias dos 2 olhos, então isso, né, possibilitou para ela ver melhor as coisas que talvez antes a gente não conseguia enxergar. Então, assim, muito alegre, muito feliz em estar aqui com vocês. Já faz um tempinho que eu não venho até a casa, né? E é sempre bom ver os rostinhos de vocês, daqueles que nos acompanham, quem está aí, né, no canal, no virtual das redes sociais aí do centro, e daqueles rostinhos que eu não consigo ainda enxergar, né? Ainda Papai do Céu me deu essa possibilidade, né, de visualizar eles. Então, nós agradecemos aí a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu sempre falo e deixo, né, a pergunta aí, quem que tem feito o evangelho no lar em casa, tá? Nós, como aí atuantes dentro da doutrina, a gente sempre pede e faz esse convite. Façam o evangelho, né? Façam o evangelho dentro do lar. Façam o evangelho na casa de vocês. Tirem um dia para estar podendo fazer. Se não consegue a família, pelo menos um da família poder estar fazendo. Não precisa ser 1 hora, 20 minutos, 40 minutos. Esse é né, o evangelho no lar é um instrumento. É um instrumento aí de preservação do lar, né? Ele é um canal que nos atualiza com os guardiões de dentro do nosso lar, e principalmente com a conexão com o Mestre Jesus, com Deus, né? E com todos aqueles irmãos que fazem parte ali do nosso lar. Então, façam o evangelho no lar, tá? Se vocês não sabem como que se procede, procure alguém do centro, procure alguém aqui da casa. Eles vão te esclarecer, vão te passar as dicas. Não é difícil, não tem segredo. Perfeito, gente? E nós estamos hoje aqui por um motivo muito especial, né? Comemoração do centro, né? 88 anos, fundado lá em 24 de junho de 1938. Eu não era nem nascido. Tivemos aí, estamos tendo, né, durante essa semana aí, estarem participando aqui. Segunda foi a nossa irmã Aline Michele, né, com Vidas em Pauta. E vou dar um spoiler, sexta-feira aí vamos ter aí a apresentação dos palhaços, tá? O Baltazar, o Figueiredo, o Modesto e o Balaco. Eles são lá de Barretos. Então vale conferir, quem puder, estejam aqui, vocês vão ficar encantados, tá? Eu os conheço. Por isso que eu estou, além do mais, dando spoiler e reforçando o convite para todos estarem aqui presentes. Pessoal, hoje vai ser uma conversa, tá? Eu não sou um palestrante, mas eu venho mais para provocar vocês. E como o Éder me deu aí o tema livre, eu poderia talvez falar de Copa do Mundo, que é um tema que está em alta hoje aí. Falar sobre guerra, Ucrânia, Rússia, eles estão aí há 4 anos brigando, gente, desde 2022, brigando. Os tempos atuais, né, que nós estamos hoje. Que coisa, né? Poderia falar, talvez, de política aí, né, um pouco, já pensando no segundo semestre aí do nosso país, né, que isso a gente também não pode deixar de olhar, tá? Mas, afinal, o tema que o Éder me deu é livre, né? E aí eu tô com o microfone da mão aqui, né? Percebam isso, né, essa minha provocação. Às vezes eu vou falar aqui as coisas e possa ser que não faça sentido para vocês. Mas em algum momento eu quero que despertem algo, né? A reflexão, a pergunta e o questionamento dentro de vocês. E por ser um tema livre, né? A gente busca aí se preparar, estudar. E isso é para a vida toda, tá, gente? Aquela coisa de quando a gente estava lá na escola, a hora que eu terminar o colegial, eu não vou mais estudar. Lê do engano nosso, né? Para quem está dentro aí da doutrina e entende um pouco, né? Esse descansar
A hora que estiver do outro lado, não existe. Tá? Lá é a verdadeira vida, né? Nós aqui estamos de passagem no plano terrestre. Tá? E se nós refletirmos um pouco mais, o que nós temos feito, né? Qual que é o tijolinho que a gente está jogando lá para cima para estar construindo aí a nossa base, o nosso alicerce. Então, se hoje eu estou aqui, nós estamos aqui, é porque ainda tem algo a ser resgatado, ser cumprido, tá? E dito isso, eu fui procurar lá no Evangelho, né? Eu fui me procurar um tema livre, eu fui buscar lá. E, incrivelmente, né, quando a gente precisa de algumas respostas, né, eu sempre busco, eu sempre procuro. Pode ser aleatoriamente, folhear ele aleatoriamente. Né, tem o índice remissivo aqui, tem alguns itens, né, que ele nos dá. E aqui tem livre-arbítrio. E se vocês forem ver, tem as páginas para vocês estarem consultando sobre o livre-arbítrio. Eu trouxe isso, né? O Evangelho me trouxe isso. O tema livre, ele me jogou lá no livre-arbítrio. Então, a minha fala com vocês hoje vai ser esse debate sobre essas reflexões práticas, sentimentos e desafios que a doutrina nos traz, né? E como que isso nos conecta com a moral de Jesus e com as nossas necessidades reais de hoje, né? E aí eu já faço um link, um paralelo com a palestrinha lá da nossa irmã de segunda-feira, que foi Vidas em Pauta. Ela foi bem feliz na sua fala e eu quero também estar conectando um pouco desse livre-arbítrio com a Vidas em Pauta dela. E aí eu fui buscar, né, segundo o Espiritismo, a liberdade é uma lei moral na natureza. Ela é explicada em detalhes na terceira parte do Livro dos Espíritos. E aí lá nessa terceira parte, né, o capítulo 9, tem as leis da liberdade, né, a lei da liberdade. E aí na pergunta 825, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E o que significa jactar-se? É o orgulho, né? E aí a resposta, não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então a gente não vive sozinho aqui nesse planeta, né? A não ser que você seja um eremita e viva lá no deserto. E aí talvez viva só de plantas e um pouquinho d'água. Mas mesmo assim, ele vai ser cobrado. Em algum momento ele vai ser cobrado. O que ele está lá, né? O que ele tem feito com todo aquele conhecimento? De repente ele tem adquirido lá, que ele está adquirindo. Né? E aí, nessa questão do eremita, tem a pergunta, né? Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Aí a resposta dos espíritos. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de absoluta liberdade. Então, essa liberdade, né, eu posso fazer tudo o que me vem, tudo que eu quero, tudo que me compraz, né? Isso eu não vou ser cobrado. E aí, se a gente for pegar aqui, né, o Evangelho, eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá. Desigualdade das riquezas, né? Pergunta-se por que Deus a dá às pessoas incapazes para fazer frutificar para o bem de todos. Ainda há uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a fazer a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Então a fortuna, ela é primordial, ela é necessária, né, para todos nós.
Ela não poderia ser repartida, né? Um pouco para cada um. Mas até isso Deus tem essa sabedoria. E a fortuna, né, é um meio de provar moralmente. Mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. E por isso a desloca incessantemente. Então percebam, de tempos em tempos, essa fortuna ela circula nas mãos da humanidade. Ela não fica concentrada só na mão de um, ela vai circulando. Mas a gente não tem talvez, a paciência de esperar, né, essa fortuna chegar para nós, né? Talvez não nessa encarnação, mas talvez na próxima. E aí tem as explicações, né? Essa tal de liberdade, né, ela é dividida em 3 pilares fundamentais que se baseiam aí conscientemente essa responsabilidade. E aí a pergunta 828, lá do Livro dos Espíritos, fala, né, concilia as opiniões de certos homens com o despotismo, né, eles podem professar que estão aí repartindo a fortuna, né, e aí os espíritos eles vão falar da seguinte forma aqui: quanto mais inteligente, né, ou quanto mais inteligência tem um homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende parecer o que não é. Então é aquilo, né? A gente acha e leva por estar em determinados momentos enganando Deus. Mas ele está vendo, ele está enxergando, ele sabe dos nossos pensamentos, né? E aí eu trago uma outra reflexãozinha lá do Evangelho também, no capítulo 13, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita, né? E aí são instruções dos espíritos. E aí o item vem assim, ó: ora essa, somos tão numerosos sobre a terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isso, meus irmãos, meus amigos. E aí é o Espírito protetor falando, né? Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente Deus, em sua divina misericórdia, colocou no fundo do nosso coração, né, uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai ela, não vos dará senão bons conselhos. Será que a gente tem escutado essa consciência? Será que a gente tem ouvido ela falar conosco? Ou será que a gente tem dado mais ouvidos ao que o mundo quer, ao que o celular, né, tem trazido aí? Esse ruído, né, que o celular nos dá constantemente aí. E aí o livre-arbítrio, né, é a liberdade de ação, né? O Espiritismo defende que o ser humano tem a liberdade de agir e tomar as decisões. Ele não nos proíbe de nada. A doutrina não nos proíbe de nada. No entanto, ela não é absoluta nem caótica. Talvez o que é certo para mim possa ser errado para o Éder. Talvez o que é errado para o Éder é certo para mim. Responsabilidade, né, que o livre-arbítrio nos traz, né? Toda escolha gera uma consequência, na mesma proporção. E aí a gente vai buscar que lei é essa? De causa e efeito. O que elimina, né, e nos tira aquela ideia de sorte e fatalidade. Ah, ele tem muita sorte. Ah, ele teve sorte. Mas a gente sabe o processo que ele teve que passar, às vezes para conquistar aquela fortuna.
Será que a família já vem de outras oportunidades e agora que ele tem essa fortuna, ele não tem que procurar buscar repartir? Ou então, aquela fatalidade que aconteceu, aquele acidente, será que não era alguma questão de sanar dívidas do passado? A doutrina nos dá essa possibilidade, nos dá essa explicação. Os livros, as obras que existem, nos dá essa possibilidade de estudar, de procurar essas respostas. Talvez a gente não vá encontrar naquele momento, naquela hora, naquele dia, essa resposta. Mas em alguma hora ela vai chegar para a gente. Se a gente ter a paciência e o ouvido de escutar. E o livre-arbítrio, né, ele nos impõe limites também, né? Porque nós vivemos em sociedade. Então, nossa liberdade termina onde começam os direitos do próximo. E aí eu pego lá no livro dos Espíritos, a questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí a resposta dos Espíritos. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente o de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Então nós seríamos simplesmente uma máquina de fazer, de executar, de coloca uma fichinha, executa ali. E aí eu pego a liberdade de pensamento, né? O pensamento é uma faculdade mais livre que o ser humano possui. Então eu não sei o que vocês estão pensando, mas vocês podem estar pensando, cada um na tua caixinha, né? Cada um na tua caixinha de pensamento. Mas eu não consigo controlar isso, né? Ninguém aqui consegue. Pelo menos até hoje o homem não conseguiu isso. Ele está tentando alguma coisa. A inteligência artificial está aí, né? Mas é uma outra ferramenta. Ela não é para nos cercear dos pensamentos. Ele é ilimitado, né? Indestrutível e não pode ser cerceado por nenhuma força física ou humana. E daí que é importante a gente nos policiar quais pensamentos nós estamos cultivando, quais pensamentos, né, que nós estamos aí tendo, né? Então, por ser totalmente livre, o pensamento ele atrai energia, e energias geralmente semelhantes. Se eu estou pensando em coisa ruim, você acha que vai chegar coisa boa para mim? Reflitam sobre isso, tá? Não precisa me responder, mas é a provocação que eu quero trazer para vocês, essas reflexões que eu quero deixar com vocês. Se eu estou numa sintonia boa, se eu estou trabalhando dentro da casa, ou mesmo, né, executando alguma obra, né, trabalhando para auxiliar um irmão nosso, será que eu não vou ter apoio da espiritualidade amiga para executar isso? Pode ser que vai ter aqueles irmãos que não vai querer, mas a espiritualidade ela é tão boa que ela não vai permitir que essa negatividade atue naquele nosso trabalho. E esse é o nosso desafio, constantemente, de cultivar, né, essa nossa responsabilidade perante Deus, a qualidade daquilo que nós controlamos, né, daquilo que nós mentalizamos. E aí eu trago a pergunta 834, lá do Livro dos Espíritos. É responsável o homem pelo seu pensamento? E os Espíritos respondem assim, ó, perante Deus, é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a justiça divina. Então ele tem esse poder, essa capacidade de saber o que a gente tem pensado. E não é fácil, né? Na atualidade, como que a gente nos policia? Quais são os mecanismos que devemos utilizar? Como que nos conectamos para que essa nossa moral possa ser melhorada? E aí eu trago para vocês agora a liberdade de crer ou não crer, de acreditar ou desacreditar. É um aspecto, né, puramente íntimo
de cada um de nós. Eu posso ficar falando aqui a noite toda. As mais belas palavras de N livros. Mas às vezes um ou outro aqui não vai acreditar nada daquilo que eu falei. Então o ser tem essa liberdade de consciência, né? Que aquilo que a gente fala, que a fé, ela não pode ser imposta, né? A fé, ela é raciocinada, né? Vamos pensar lá nos nossos irmãos, lá, né? Que tem a questão de ter mais esposas, questão de, às vezes, cortar a mão de quem roubou. É uma prática deles, é a cultura deles. Como que a gente vai tirar isso deles, né? Como que a gente vai mostrar para eles que às vezes isso está errado, né? Como que a gente consegue mudar isso com eles, né? Então ninguém tem o direito de interferir na crença alheia. A gente não tem esse direito, não é nos permitido, né? Que é aquilo lá, julgar para não serdes julgado. Quem que é o nosso, né, maior exemplo aqui no planeta? Foi Jesus, né? Ele julgou lá a meretriz lá, naquele momento que queriam apedrejar ela. O que ele falou, né? Eu vou deixando essas provocações para vocês irem se refletindo, tá, gente? Né? Aquele que não tem o pecado, que atire a primeira pedra. E o que foi acontecendo? Lentamente as pessoas foram se retirando. Mas ele foi provocado, né? Ele foi testado. Imagine se ele quisesse bater de frente com o teste que aconteceu. Então ele é uma sabedoria muito grande, né? Um exemplo para nós de moral, de amor, de fraternidade. E aí, na liberdade de consciência, o julgamento da consciência de cada um cabe unicamente a Deus. Então, esse é o Criador do universo, esse é o Criador do mundo, nos criou. Hoje, nós estamos aqui podendo conversar, podendo falar. Então, vamos sempre agradecer a Ele pela oportunidade e o dom da vida. Às vezes eu não tenho um corpo tão bonito, não tenho um rosto tão bonito, mas perante Ele, eu sou perfeito. Você é perfeito, da forma como você é. E a doutrina espírita, ela nos ensina que a verdadeira liberdade não é o direito de fazer tudo o que se quer, mas sim a capacidade de fazer escolhas conscientes que respeitem o bem comum, impulsionando o progresso moral e intelectual do espírito. Isso é difícil, né, gente? É difícil. Nós fazemos escolhas conscientes. E aí eu vou pegar aquilo que foi escrito, né, pelo apóstolo Paulo, que era o Saulo, lá em Coríntios 6,12. Né? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ou todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou mais assim, simples, né, e traduzindo melhor, todas as coisas que me são permitidas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo, né, ele passou de um perseguidor muito cruel dos cristãos para o maior missionário da história, né? Ele foi aí o apóstolo dos gentios. Ele pregou o evangelho, não só dentro ali do período de Jesus, mas fora, né, com todo o povo. Então ele foi um grande escritor das epístolas. E essa máxima, né, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, embora aí o ser humano ele tenha esse livre-arbítrio, a liberdade de fazer muitas coisas, nem tudo é permitido, né? Porque, imagine, o benefício, a saúde disso e a moral disso, né? Quer dizer que eu poderia tirar a vida de um irmão meu agora, nesse momento? Será que está certo isso? Fica essas reflexões para vocês, tá?
O apóstolo Paulo, né, ele usava esse conceito para alertar sobre as consequências das escolhas, destacando que verdadeira liberdade exige responsabilidade para não se tornar escravo de maus hábitos. E aí eu vou pegar o livre-arbítrio e falar um pouquinho de Cortella. Ele tem uma passagem lá no YouTube, depois eu posso estar compartilhando com vocês, chama Não Existem Escolhas Sem Perdas. Não existem escolhas sem perdas. Percebam isso, né? Se eu escolho sim ou não, alguma coisa eu vou perder. Se eu vou para a faculdade, eu posso perder um conhecimento. Se eu não for para a faculdade, eu posso perder um conhecimento que eu adquiriria lá na faculdade. Porém, se eu deixar de ir, talvez eu vou trabalhar. Então, há pessoas que pedem a vida, a dignidade, o privilégio, mas não a decência, né? Que é a honestidade. Então, Jesus já dizia, de nada adianta o homem ganhar o mundo se ele perder a alma. De nada adianta o homem ganhar o mundo se ele perder a alma. Não é só no sentido religioso do termo, mas perder a tua identidade, a tua essência, quem você é. É isso que Jesus quer nos trazer, né? E é por isso que é importante a gente saber fazer essas escolhas. E como que nós fazemos isso, né? Como que nós enxergamos quais escolhas são certas e quais são erradas? Isso é só vocês que vão saber. Porque é aquilo que eu falei. Às vezes o que é bom para mim não é bom para vocês. E o que é bom para vocês não é bom para mim. E isso nos é permitido. Isso nos é permitido. Alguma dica aí que você poderia falar? Vamos estudar, vamos buscar conhecimento, leitura, outras pessoas que escreveram outras obras. A doutrina tem N obras, né? Chico Xavier tem N livros que nos dão apoio, nos dão estrutura. Há outros autores de outras obras. E percebam que, mais atualmente, tem chegado outros pensadores que não só da doutrina, mas fora da doutrina, mas que fala muito e tem sentido as coisas que eles trazem. Então, reflita sobre essas escolhas que fazemos, né? Qual que é o impacto delas? E há uma frase também, né, que eu trago aqui para vocês, que é clássica também, né? Para aqueles que não acreditam, né, em Deus, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, qual que é o vínculo que existe entre religião e valores éticos? E aí, talvez vocês falariam assim para mim, mas está vendo o que está acontecendo hoje? É a falta da religião. Falta um pouco de Deus no coração deles, né? Mas cuidado com o que a gente afirma ou com o que a gente fala, né? Vai depender do tipo da religião, do tipo de caminho religioso que a gente está falando. E aquilo que eu falei de cultura, né? Talvez para nós, o que nós estamos falando aqui é certo, mas para outros irmãos, o que eu tenho trazido para vocês aqui não faz o menor sentido. Então, se falar para vocês que em uma outra época, né, na história nossa, a religião ela causou aí sérios malefícios, vocês acreditariam nisso? Sabe? Busca um pouco. Vai pesquisar um pouco sobre essa história. Portanto, não é automático, sabe? Não precisa ser automático as coisas. E Guimarães Rosa já falava, ele tem uma frase célebre, que ele fala assim, não convém fazer escândalo de começo, porque só aos poucos que o escuro é claro. Né? Às vezes a gente faz muito escândalo em determinadas coisas, mas a gente só está olhando aquele ponto, aquele determinado recorte da história. A gente não está vendo a história toda, o processo todo. Não está enxergando isso. Né?
E aí eu poderia falar, né, falar para vocês, né, e fazer uma dinâmica aqui. Vou pedir licença para os telespectadores aí. Acabou? O que vocês estão esperando? Algo, né? Esse que é o problema, gente. A gente fica sempre esperando algo. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. A gente está esperando o momento certo, a hora certa, o dia certo, o dinheiro certo. Chegou a hora de fazer, é agora. De realizar, é agora. Quem fica esperando, né, que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca vai plantar e nunca vai colher nada. Então, às vezes, os ruídos, eles não vêm de fora, eles são internos nossos. Como preocupações do trabalho, no dia a dia, com a família, né? A rotina diária nossa, as nossas incertezas, os nossos medos, né? Mas nem todo esse ruído merece a nossa atenção. Então, o que nós estamos pensando? Recorda lá que eu falei? Quais são esses ruídos que têm nos chegado, que têm nos alcançado? Vamos tentar, né, manter o foco, né? Qual que é o foco? Principalmente nos dias atuais, né? Qual tem sido o nosso foco? Onde que nós estamos nos direcionando? E aí eu faço, né, o convite para vocês. Vamos imaginar Jesus lá naquela época, né? E aí essa palavrinha foco, como é que será que ele mantinha o foco dos seguidores dele, do povo, e principalmente daqueles que nem o conheciam? Como será que Jesus fazia isso naquela época? De que forma que ele fazia isso, né? E aí eu vou pegar um exemplo bem atual também, né? Que é o Karnal, ele é um pensador aí, o Leandro Carnal, ele estava outro dia falando que ele recebeu um convite para uma peça teatral, e lá na peça, né, já tinha o dia, o horário, tal, né, o local, e ele ligou para a pessoa e perguntou o horário para a pessoa da peça. Poxa, ele recebeu o convite, estava ali. E olha que ele é uma pessoa estudada, né? Assim, para quem conhece o Leandro Carnal, né, ele é uma pessoa estudada. Poxa, era só ter olhado, prestado mais atenção, né? Então, às vezes, a gente está num transe aí coletivo de bluf, bluf, né? Nós olhamos, mas não enxergamos. Nós escutamos, mas não ouvimos. Tudo precisa ser curto, às vezes mastigado. Para quem tem o WhatsApp, sabe que tem lá, né? Escutar o áudio, você coloca lá em 2 vezes, 3 vezes, para escutar mais rápido a pessoa falar. Olha que loucura que a gente está. Escutar mais rápido a pessoa falar. Então tem coisas que Deus não tira de nós. Depende da nossa decisão. Em seguir no erro ou mudar o caminho. Se você quiser continuar errando, tudo bem. Tudo bem. Você vai perder tempo, tá? No erro. Mas está tudo bem. Ele é um pai amoroso, ele entende e compreende, né? Que você quer seguir naquele erro. Mas em algum momento, talvez a chave vai virar, né? E você vai mudar esse caminho. E aí ele vai te abraçar. Ele vai te abraçar e vai te acolher. E aí é o que eu falo da tal da reforma íntima. Que ela é necessária para a transformação daquele homem velho que habita em nós, né? Homem velho por quê? Porque nós, o Gustavo que está aqui hoje,
não é esse Gustavo, né? Hoje eu sou Gustavo, mas eu acho que eu já fui Maria, Pedro, José. Eu venho de outras e outras e outras e outras e outras, como todos nós aqui. Então, se nós estamos hoje militando e conversando, falando sobre a doutrina espírita, nós acreditamos e temos essa certeza, né, dessa reforma íntima. E talvez a oração não seja aquela de Senhor, fala comigo, mas talvez a oração que nós precisamos estar fazendo é Senhor, ajude-me a desligar tudo aquilo que não consiga ouvir a tua voz. Ele, às vezes, ele está do nosso lado, sempre, conversando e nos inspirando. Então, que a gente possa, em algum momento, silenciar o nosso coração. Fecha os olhos, sabe? Fecha os olhos agora, ó. E tenta escutar ele. O que ele quer falar para você? O que ele quer te trazer? Qual que é a alegria que ele quer compartilhar contigo? Ele não quer te ver sofrendo. Ele não quer que você ou a sua família ou algum familiar, algum amigo esteja sofrendo. Mas se é necessário, se ele precisa passar por essa prova, é o resgate que ele vai ter que colher. É o aprendizado que ele está tendo. Quantas e quantas famílias aí possam estar despedaçadas, né, separadas, por talvez algum atrito financeiro, alguma querela aí. Ah, eu não faço isso. Ah, não, eu não, eu não. Percebam esse tempo, meus irmãos. Percebam esse tempo. Depois nós não conseguiremos resgatá-lo. Então, se é necessário, se precisa alguém ceder, por que não você? Faça você o primeiro passo, dê o primeiro passo. Faça esse movimento. Tenha certeza que você vai, talvez, jogar um tijolinho lá para cima. Lá para aquela base que a gente tem lá. Percebam isso, meus irmãos. E eu queria trazer uma mensagem para finalizar. Acho que eu estou... o livre-arbítrio, vou trazer uma mensagem aqui do livro do Aguinaldo Paviani, Jesus no teu dia a dia, é do Aguinaldo Paviani, é pelo Espírito José de Moraes. E aí é o tema, né? O livre-arbítrio, como eu estou aqui com vocês, né? Falando. O livre-arbítrio. A crítica à vida alheia, via de regra, é desnecessária. A autocrítica é essencial. Preocupar-se com a vida alheia é descuidar-se da própria conduta. Não se esqueça de que cada qual tem o direito de ser e fazer o que quiser, já que Deus lhe concedeu essa possibilidade através do livre-arbítrio. Se, nas lides espíritas, você trabalha muito e o companheiro de jornada pouco, não critique, trabalhe mais. E ele, provavelmente, vendo seu esforço, mudará o comportamento e mesmo que isso não ocorra, o problema será dele e não seu. Se alguém lhe pedir opinião sobre pessoa ausente, terá duas opções. Ressalte as qualidades ou mantenha-se em silêncio. A crítica só é válida quando feita com carinho, com cuidado, olhando nos olhos daquele que recebe a avaliação, para que ele tenha certeza de que sua intenção é ajudar e não denegrir. De resto, cada um busca a felicidade à sua maneira pelos caminhos que acha convenientes. Cabe-nos respeitar. Afinal, se Jesus nos respeita as decisões
Quem somos nós para impormos algo a alguém? Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos conforte, e que onde eu não posso ir, Deus pode ir além. Que Ele esteja com cada um de vocês nesta noite, que Ele leve essa luz que está aqui sobre nós, aos seus lares, às suas casas, aos seus trabalhos, a cada familiar seu. E eu peço a intercessão de Maria, que é a mãe de todos nós, que às vezes quando o Mestre Jesus não nos escuta, ela intercede e leva o nosso pedido a Ele. E Ele atende, por ser a nossa mãe. Que Deus nos abençoe, Maria esteja com vocês. Minha gratidão a todos vocês aí. Amém. Assim não vale. Gente, é muito bom quando a gente sempre fala assim, quando alguém de fora vem nos trazer, e você vem assim amarrar tudo que a gente tem falado, né? Principalmente eu, né? E uma das coisas que são maravilhosas é o livre-arbítrio. Eu falo que eu sou apaixonado por essa doutrina por causa do livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Tudo. Só que tem um detalhe, tem uma vírgula. Responda por aquilo que você faz. Então, nesse ponto, nós precisamos fazer o correto. O que é o correto? Pode ser o errado para você e o certo para mim. Mas se a minha consciência está me direcionando no correto, eu estou certo. Porque Deus também, quando nos fez, deixou a sementinha do certo e do errado. Obrigado mais uma vez. Essa casa é sua. Seja sempre bem-vindo, tá? Ficamos muito felizes com a sua presença. Sempre estaremos, tá? Um forte abraço. E você sabe que tem gente nos vendo, né? Né? Pessoas que estão felizes porque a gente está aqui também, tá bom? Queria chamar a Vera para te fazer um mimo. Alguém pode tirar foto? Pode, Marcelo? Porque eu acho que o Thiago teve que dar uma saidinha. Foi ser socorrido. E a Vera. Dan, dan, dan. Mas tinha que virar para o Marcelo, né? Não, vai lá, tira deles, depois eu vou. Aí. Olha lá. Essa aí foi uma palestra, né? Foi. E aí eu vou te dizer, o que você tem na mão agora é um presente para abençoar também sua casa, como essa aqui é muito abençoada. Esses quadros que você está vendo aí, foi feito pelos nossos irmãos. Tá? Eu? Vai você. Vai, eu bato foto. Eu não estou muito para foto. Por quê? Não, tem que ser eu não. É dos irmãos para você, tá bom? O que eu ia falar? Vera, acho que a Lu tá montando ali o Assim Seja. Se você quiser dar uma mãozinha, acho que lá na sala, em cima do armário. E sexta-feira, tem sexta-feira, para ver os meninos. Convide o pessoal, gente, porque vale a pena. Vem sexta-feira, tá? É um momento muito agradável, porque o centro, nós estamos numa fase em que nós não estamos só na parte religiosa, estamos na parte também de levar conhecimentos para a população, nos cursos que nós estamos realizando, e também
um teatro, né? Porque é um verdadeiro teatro que eles realizam aqui. Isso para nós é muito bom, porque a gente vai dar uma aliviada no coração, tranquilizar as nossas mentes, tá bom? Então, nosso forte abraço para os meninos que estão tão empenhados em estarem vindo, né, nessa sexta-feira também, como a nossa amiga Aline, como também o nosso irmão Gustavo, e são eles que vão vir aqui. Então, convido vocês, o pessoal de casa, que quiserem vir, sejam bem-vindos, começa às 20 horas, sexta-feira, tá bom? Mais uma vez, Gustavo, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui. E vamos fazer uma prece de encerramento do estudo dessa noite? Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, a toda essa espiritualidade que aqui sempre está nos abraçando, nos recebendo, nos amparando. Obrigado, Pai, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse aprendizado. Que possamos, Pai, continuar firme no caminho que leva a vós. Que possamos, Senhor, ter o discernimento do caminho certo que temos que seguir. E mais uma vez, Senhor, abençoai os nossos lares, como também a todos que estão nele. Obrigado e até sexta-feira com os nossos irmãos de Barretos. Que assim seja. Seja.